Fluminense e doutorado em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, na Unesp, Unicamp, PUC São Paulo, através da Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho. Atualmente, cumpre estágio de pós-doutorado no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, São Paulo, é pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisas Sociais e do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, o GEDS, na Unesp, nas áreas de defesa, Forças Armadas, profissionalização e educação dos militares. E ainda andando pelo seu currículo afora, pela sua caminhada fora, depois que eu vi o currículo, eu entrei para ler sobre você, Ana, e vi que tem várias publicações, né? Você tem uma vasta caminhada de publicações, e em destaque as mudanças na guerra, na formação do guerreiro, e entre outras, né, entrevistas, palestras, debates que você faz com maestria, né? Nós já temos notícia muito bem disso. Então, nós gostaríamos muito de ouvi-la, e se você tiver um tempinho, eu acho muito importante, porque eu sou muito voltada para essa questão realmente do humano, né, do amor, e se você tivesse um tempinho para você falar um pouco, nesse momento tão difícil de pandemia, você falar um pouquinho para nós sobre a questão do amor, englobando, né, o seu livro, né, Os Últimos Melhores Dias de Minha Vida. Então, nós gostaríamos muito de ouvir, de te ouvir e de aprender com você, de saber que as coisas estão difíceis, que a nossa luta é uma luta enorme e a gente precisa de cada vez mais se encher, né, de vontade. E essas lives, com todas as suas nuances e dificuldades, elas têm colocado para a gente aí na bancada do livro a condição da gente realmente encher de vontade, da gente continuar a correr o sangue na veia da luta, porque isso não pode passar. Gostaríamos muito de ouvi-la. Eu vou fazer... a gente fez esse currículo seu, agora que você faça a fala, para as pessoas poderem ouvir direitinho, a gente não tumultuar tudo, né? E depois eu faço o currículo da nossa vereadora Dandara, a gente vai falar sobre ela também, e deixá-la que fale sobre os acontecimentos aí da vida pública, política dela, né? Então, Ana, doutora, nos engrandeça, nos enriqueça com as suas palavras e com a sua sabedoria. Um bom debate para você, uma noite ótima para todos nós, que nós possamos passar essa energia, mesmo através da internet, a gente pode sim passar essa energia. E a minha para você é de axé. Você tem de 20 a 25 minutos para você fazer a sua explanação. Seja bem-vinda. Boa noite. Já começo agradecendo, assim, eu acho que não é nem aprender, não. O Sindiúti foi uma escola de vida, de militância política, de referência ética, de referência, nossa, assim, da minha formação muito, muito importante. Acho que tanto o próprio movimento sindical, mas em particular aquela greve dos 112 dias, para a minha experiência pessoal mesmo, de vida, de amadurecimento, foi uma greve fundamental e foi quando eu tive a oportunidade mesmo de me espelhar em mulheres inspiradoras, e acho que uma delas é, sem dúvida, a Bia, que vem do Sindiúti, hoje deputada, e fiquei muito feliz, na verdade, de compartilhar a mesa da Andara com uma jovem mulher negra, assim. Eu, de fato, acredito que quando uma mulher negra se movimenta, ela arrasta a sociedade inteira junto com ela. Então, assim, ver que foi a vereadora mais votada, e ver que é jovem, assim, então a gente está super começando, né? Eu fico sempre procurando outras mulheres jovens, assim, para traçar junto, assim, a nossa caminhada. Então, fiquei muito contente quando eu vi, até porque esse tema de militarização normalmente é só homem.
Aí eu falei, não, pois, mas educação é mulher, são professoras em sua maioria. Então, eu fiquei bem contente mesmo. Assim, é raríssimo eu dividir a mesa só com uma mulher, e ainda ter mulher coordenando. Então, eu falei assim, nossa, acho que nem lembro a última vez que eu tive essa oportunidade. Então, eu fiquei bem contente. Acho que muito mais importante do que esse currículo acadêmico aí que a Maria Helena leu é, de fato, essa preocupação. Então, vou começar falando sobre a sua provocação, assim, que historicamente, teve na pauta progressista a dimensão da luta pela paz. Pode parecer uma incoerência, né, a gente falar em luta pela paz, mas, de fato, quem sempre se engajou de forma contrária às guerras, contrária à atuação militar do Estado, seja para fora, né, nas suas fronteiras, enfrentando outros países, seja para dentro, que é através das polícias, foi o campo progressista. Então, acho que quando você me provocou para falar de amor, mas para mim, quando eu penso em amor, eu penso, na verdade, na dimensão da paz mesmo. Que não é a paz dos cemitérios, não é isso que a gente está pensando, mas é essa dimensão mesmo de não optar pela violência como uma forma de resolução dos conflitos que existem na sociedade e vão continuar existindo, assim. Então, acho que já que você me provocou para comentar alguma coisa sobre isso, eu começaria por aí. E nos interessa ter isso como pauta, que, em última instância, as pessoas que são mortas, seja nas guerras com outros países, seja internamente por intervenção policial, são pobres e são negras, majoritariamente homens negros. Então, assim, acho que a dimensão da paz, ela tem que se impor enquanto uma pauta política para a gente forte. Por isso que eu estudo militarização. Acho que quando a gente vem discutir a questão das escolas cívico-militares, é exatamente problematizando a dimensão de militarizar a educação como uma forma de resolução de problemas. Não é isso que a gente entende que é saudável para uma sociedade democrática, muito menos para a construção da paz. Então, acho que eu começaria por aí. Eu estudo, na verdade, educação dos militares. Então, em teoria, eu não devia nem estar falando sobre educação de civis. Isso surge porque surge também com força essa proposta por parte do governo federal de militarizar a educação. Então, antes da gente entrar, de fato, no programa das escolas cívico-militares, eu queria só fazer 2 parênteses que eu acho que são importantes para a gente dar uma limpada no meio de campo. Falar em educação cívico-militar não é a mesma coisa que falar em educação militar. Educação militar é como a gente deve formar os militares do país. Então, tem alguns princípios para isso. Por exemplo, a ideia de hierarquia, a ideia de disciplina, os 3 Ds que a gente fala assim: não duvidar, não divergir e não discutir. Então, são três ideias que orientam a educação dos militares. Essa educação, em alguma medida, tem que ser assim mesmo, porque eles estão sendo preparados para, em última instância, entrar em combate com um potencial inimigo de outros países. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que limpar o meio de campo é isso. A educação dos militares é pensada para um ambiente de guerra, de conflito, de extermínio daquele que pensa diferente de você, porque aquele ali pode ameaçar a sua existência. Eu abro esse parênteses porque, assim, em geral, a gente não sabe, na bancada da educação, que existem no Brasil 4 sistemas de ensino. A gente tem o sistema de ensino civil, que a maior parte de nós participa, que é aquele que é regido pelo MEC, pelo Ministério da Educação, mas a gente tem o sistema de ensino do Exército, o sistema de ensino da Marinha e o sistema de ensino da Aeronáutica. Então, assim, cada força tem o seu próprio sistema de ensino, por lei. Eles garantiram isso para eles por causa do nosso processo mal arrumado de final do regime ali dos generais. Então, eles garantiram para eles, durante essa transição, algumas prerrogativas. Uma delas é essa: tem os seus próprios sistemas de ensino. A gente teve uma oportunidade para repensar isso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas essa oportunidade não foi aproveitada. Pelo contrário, a LDB ela reforça essa ideia de que existem sistemas de ensino diferentes. Então, assim, tudo que funciona dentro desses outros 3 sistemas de ensino não é regulado pelo MEC. A avaliação de desempenho, contratação de professor, currículo,
forma de funcionamento da escola, nada, assim, é apartado. Começo por aí, porque eu entendo que enquanto os profissionais da educação, principalmente, né, não perceberem a gravidade que é a gente ter 4 sistemas de ensino, sendo que nós somos um povo só, que é o povo brasileiro, a gente continua deixando margem para um setor da população brasileira, que é o militar, pensar diferente, ser formado de maneira diferente, vivenciar experiências diferentes do que nós, o restante do povo mesmo, que está ou na escola, mesmo nas escolas particulares e até nas escolas confessionais, né, nas escolas das igrejas, são regulamentadas, fiscalizadas pelo MEC. Então, essa é a primeira questão que eu queria deixar claro, assim. O programa das escolas cívico-militares não é a educação militar, é um híbrido, assim, meio bagunçado. E que a gente tem 4 sistemas de ensino e faz parte de... Eu entendo, assim, que é responsabilidade dos lutadores da educação botarem o dedo nesse vespeiro e falar, peraí, não faz sentido. Se a gente é todo mundo o mesmo povo, nós temos que ser regidos pelo mesmo sistema de ensino. Não faz sentido a gente ter 4 legislações diferentes. Até aí, tudo bem? Vamos lá para a segunda questão que eu acho importante, antes de entrar também no PSIM. A proposta em si, ela não é nova. A gente já tem uma série de outras formas de organização escolares que são militarizadas. As 2 mais conhecidas são as escolas militares, aí são poucas, são 13 no Brasil inteiro. Aqui em Minas, já que a gente está em Minas, tem, por exemplo, em Juiz de Fora, tem o Colégio Militar, ali do ladinho da UFMG também tem um colégio militar, mas aí são só 13, e tem as escolas que têm parcerias com as secretarias de segurança pública, que aí são essas escolas mais vinculadas às polícias militares. Essas tem um monte no Brasil inteiro, e aí também são chamadas de escolas militares, mas é isso, tem a escola militar, que é a escola de ensino médio para militares, tipo esse exemplo que eu dei aqui, que tem Juiz de Fora. Tem essas escolas que são em parceria com a polícia, e tem a educação militar mesmo, que é aquela para formar oficiais do Exército Brasileiro, que é essa... tem em Barbacena, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o pessoal da Aeronáutica. Então, tem pelo menos esses 3 tipos, e aí aparece uma 4ª questão, que é essa dimensão do programa das escolas cívico-militares, que essa é a proposta do governo federal, que foi, inclusive, que é a proposta que chega em Uberlândia, né? Eu digo isso porque, assim, essa proposta de militarizar a educação, ela não é nova. Ela já teve na nossa história, inclusive, dimensões positivas, tipo a inclusão da educação física na escola, tem uma forte influência militar. Mas também tem dimensões extremamente negativas, e a principal delas é a dimensão do autoritarismo, porque é isso, é não duvidar, não divergir, não discutir. Isso pode funcionar no meio militar, mas não funciona assim no meio civil, né? Imagina, numa sala de professor, no exercício da ciência, você não poder duvidar, sendo que a gente está exatamente formando, se você quer formar um cientista, a priori ele tem que duvidar de tudo que ele lê. Partir do princípio que aquilo ali pode ter furo, pode ter alguma coisa a ser aperfeiçoada. Então, assim, não é uma proposta nova nesse sentido, e acaba que o PSIM vem nesse híbrido aí. E as pessoas estão muito confusas sobre o que é a proposta. Aí, agora, entrando de fato para a discussão da proposta, o que eu entendo? Que não adianta a gente ir também muito armado nessa discussão, no sentido de, tá tudo errado, tá. Eu acho que as pessoas estão extremamente confusas, exatamente por causa disso que eu estava falando. Tem escola militar, tem a escola militar que a gente sabe que é para filhos de militar, aí tem essas escolas que são em parceria com as polícias. Então, assim, acho que o papel que a bancada do livro tem que ter e o papel que os sindicatos da área de educação têm que ter é essencialmente educativo mesmo, assim, esclarecer quais os mitos que estão por trás dessa proposta. E não explicando mesmo, não, peraí, um por um. Porque esses mitos estão fundados em questões que, de fato, são corretas. Então, vamos partir para elas. Por exemplo, uma preocupação verdadeira que as professoras têm em geral, a dimensão da violência dentro do ambiente escolar. Essa é uma preocupação sincera, as professoras estão preocupadas. Tem tanto violência armada, mas não só violência armada. Então, a origem do mito
é verdadeira. Mas como é que é um mito? Já existem várias pesquisas nos entornos dessas escolas, onde as polícias militares já têm escolas funcionando desde 98, gente. Por isso que eu estou falando, que não é novidade, não. Para entender se houve uma diminuição da violência no entorno dessas escolas que foram militarizadas. E as pesquisas apontam que não tem um vínculo entre escolas militarizadas e em torno das escolas que não sejam militarizadas. Porque os militares que vêm para dentro dessas escolas, eles não vêm para fazer função de militar. Então, eles não vão armados, eles não podem, inclusive, intervir diante de uma situação de violência. Eles vão para fazer função de professor ou de bedel, que nem tinha antigamente. Hoje em dia tem bedel. Como é que bedel? Bedel tinha na minha escola religiosa, uma espécie assim, de alguém que está ali monitorando a disciplina na hora do recreio. Não sei como é que chama isso, esse nome mais concreto. Mas essa dimensão, assim, de eles vão para ocupar o espaço do educador, para ajudar na administração da escola, uma espécie de conselheiro. Eles não estão sendo contratados para fazer a segurança da escola. Não vai ter um militar lá postado na porta da escola revistando alunos. Não vai ser isso. Então, assim, em termos de número, não reduziu a questão da violência. Em termos de para que eles podem trabalhar também, não tem nada nesse sentido de que eles vão atuar em situações de violência. E uma terceira questão sobre isso é que a violência está ligada à desigualdade, prioritariamente. Tem um monte de pesquisa também que indica isso. A desigualdade social mesmo. Então, ambientes em que convivem classes sociais muito distintas e o horizonte de conquista é pequeno, o horizonte de mobilidade é pequeno, é onde normalmente predomina a situação de violência. Então, assim, militarizar a escola não resolve o problema que gera uma situação de violência. Então, assim, o primeiro mito, ou seja, por isso que eu falo assim, tem que ter paciência também. É legítimo que as professoras estejam preocupadas com a dimensão da violência. O que nós temos que ser claro é que, olha, militarizar as escolas não resolve a preocupação com a violência. Pelo contrário, já tem um monte de pesquisa que aponta que isso é uma mentira. Então, esse é o mito número 1. O mito número 2 também, que é super justificável, assim. As professoras sabem que a carreira é uma merda. Desculpa a linguagem para uma live, gente, mas assim, é isso, assim. A luta para ganhar o piso salarial é absurda. E isso para quem é concursado, assim. Tem um conjunto de professoras que são terceirizadas, são contratadas por regimes diversos a nível municipal, isso ainda muda ainda mais. Em termos de comparação salarial, é muito baixo. Então, assim, a angústia com a carreira é verdadeira e é sincera. Então, assim, a gente tem que entender. Aí, qual que é o mito que a escola militar, que o PCI vende? Nas escolas militares, o salário médio do professor é quase 3 vezes. Então, assim, as professoras podem pegar e pensar assim, olha, se a minha escola for militarizada, eu vou passar a receber o mesmo tanto que aquele professor que está lá na escola militar recebe. Outro mito. Não, mas lá na escola militar, de fato, as condições de trabalho são melhores. Então, assim, você tem menos turmas, as turmas têm menos alunos. Aí você pensa assim, não, se militarizar a minha escola, eu vou ganhar aquelas condições de trabalho. Mesmo a gente sabendo que nas escolas militares tem mais assédio moral, do ponto de vista de controle de quais os conteúdos que o professor vai poder dar em sala de aula, ainda assim, pode ter, sim, professores fazendo esse cálculo. Não, diante da minha vida, que está assim, eu me desdobrando em 3 escolas diferentes para poder conseguir uma renda mínima, aí não, é melhor a minha escola ser militarizada. Gente, o PSIM não altera a carreira da educação, não mexe em nada. Quem é professor, mesmo nas escolas que forem militarizadas, vai continuar recebendo o mesmo tanto, com as mesmas condições de trabalho. O PSI impacta em termos de remuneração na contratação dos oficiais da reserva que vão trabalhar naquela escola. Então, assim, beleza. Partimos do pressuposto que as pessoas estão angustiadas com as condições de trabalho. É um mito achar que o PSIM, que aderir ao PSIM, ou seja, militarizar a escola, vai resolver esse problema. Pelo contrário, aprofunda.
Porque aí a luta histórica da educação, que é por concursos públicos, para que as professoras sejam de fato concursadas, né, contratadas com direito à carreira, essa luta ela de fato se enfraquece, porque você vai ter ali um conjunto, vamos supor, de 18 oficiais da reserva sendo contratados como docentes por fora. Você diminui a probabilidade de concurso público nesse sentido. Então, assim, mito 2, o PECIM não vai mudar a carreira de quem está na escola. A terceira questão que eu queria tratar, engana a família. Da onde que parte essa angústia? Por isso que eu estou falando, olha que vocês veem que sacanagem. As famílias estão extremamente angustiadas com algumas questões que são de fundo do nosso momento de sociedade mesmo. A gente está num momento de crise ética, social, moral muito forte. Então, a questão das drogas se coloca com força para a família, de como é que discute isso, como é que trabalha essa dimensão com os jovens que estão na escola. A questão LGBT se coloca com força. As famílias, em geral, conservadoras ou com 1 milhão de problemas para poder resolver do ponto de vista da sua própria sobrevivência, trabalhando 300 horas. Essas discussões são difíceis de trazer para o ambiente doméstico. Tem mães que têm vergonha de falar com a filha, de falar com o filho sobre a questão, por exemplo, sobre a questão LGBT. Aí, o que essas pessoas fazem? Elas têm a expectativa de que a escola ajude a orientar nessas dimensões. Só que aí, como é que o PECIM... Ou seja, parte de uma realidade que é concreta, assim, é isso. As famílias têm dimensões da vida da juventude que as famílias estão pouco preparadas ou têm muitas dificuldades de trazer para dentro desse ambiente doméstico. Aí o mito veio que, não, pode deixar que aqui na escola militar não tem drogas. Por que não tem drogas? Porque eu mandei cortar o cabelo dos meninos, tudo, nenhum homem vai usar brinquinho, não pode pintar o cabelo. Claro que, gente, para quem estuda a questão das drogas, na juventude, a questão das drogas é uma questão de saúde pública. Quanto mais informado o jovem está, maior capacidade ele tem, inclusive, de tomar decisões sobre o que ele quer usar, o que ele não quer usar e por que ele quer ou não quer usar. Cortar o cabelo do menino, fazer ele não usar barba, ou fazer a menina não usar brinquinho, assim, não altera em nada a probabilidade deles usarem ou não usarem drogas. E a questão LGBT é pior ainda, porque você vai criar dentro da escola um ambiente extremamente repressivo. Então, ele vai ter, em todos os espaços de sociabilidade dele, ele não vai ter nenhuma dimensão em que ele possa, de fato, ser ele próprio. E isso acaba extrapolando em algum lugar. Então, acho que é legítima a dificuldade das famílias, é compreensível, mas, questão 3, terceiro mito, o PECIM não vai resolver essas questões que são complexas, propondo uma disciplina militar para estudantes. Não é assim que funciona, já tem muitos exemplos também que não deu certo. O quarto e último mito é a dimensão da qualidade. Não, mas as escolas militares são muito boas. Não, mas nas escolas militares não dá certo. Com relação à questão da qualidade, tem algumas coisas para a gente pontuar. A primeira é que a maior parte dos estudos da educação, eles apontam que a dimensão da qualidade está diretamente relacionada à dimensão do investimento por aluno. Então, quanto você gasta com cada aluno que está dentro daquela escola. E nas escolas militares, não nas cívico-militares, nas escolas militares, o orçamento é quase 3 vezes maior por aluno. Então, de fato, eles gastam muito mais com cada aluno da escola militar do que com um aluno qualquer que está ali na nossa escola pública. Só que outras escolas também gastam muito mais. Quem também gasta muito mais? Os institutos federais, por exemplo. Cefet, Coltec. Eu não sei se em Uberlândia tem algum coisa, mas certamente vocês entenderam o que eu quis dizer. Essas escolas também gastam muito mais por aluno. A carreira de professor é muito melhor, o orçamento é muito mais alto. E essas escolas, sim, têm um desempenho muito superior. Por isso, não é porque elas são muito melhores ou são iluminadas, é porque o investimento é muito mais alto. O PECIM não vai trazer investimento por aluno, ele traz, aí vamos olhar para a questão do orçamento. O grosso do orçamento do PECIM é destinado ao pagamento de oficiais da reserva que vão vir trabalhar nas escolas.
Numa conta de padaria que eu fiz a partir das coisas que saíram da imprensa ou na lei de acesso à informação, que os jornalistas foram catando, a previsão é que para as escolas com 1.000 alunos vão chegar 18 oficiais da reserva. Isso significa que, em média, um oficial da reserva, no meio da carreira, recebe entre 9 e 12 mil reais. Isso aí são oficiais, as Forças Armadas, não são os policiais que a gente costuma conviver no nosso cotidiano, são oficiais das Forças Armadas, entre 9 e 12 mil. Eles vão receber um acréscimo de mais ou menos uns 30%. Isso vale para tudo. É só eles que recebem esse acréscimo. Os demais profissionais que trabalham naquela mesma escola não têm direito a esse acréscimo. Então, eles vão receber esse acréscimo, vamos supor, uns 3 mil reais. Então, quer dizer que a gente vai ter um cenário dentro da escola, que a gente vai ter um profissional, que é um oficial da reserva, atuando como docente, recebendo um acréscimo que é maior que o piso salarial do professor que está naquela mesma escola. Sacar o potencial de conflito que isso tem. Porque imagina, você está trabalhando no mesmo lugar, a reivindicação inicial que você vai ter é a reivindicação de isonomia salarial. Se a gente trabalha o mesmo número de horas no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, por que a gente vai receber diferente? Sobra uma gordurinha nas escolas de uns 200 mil, que no final das contas dá para reformar, por exemplo, uma quadra ou uma sala. Então, assim, o grosso do orçamento sai do MEC, vai para o Ministério da Defesa, que organiza a seleção desses profissionais. Então, assim, são outros critérios também, que não são os critérios que os demais servidores da educação são submetidos. Então, por exemplo, os critérios são, isso por lei, viu, gente? Tudo está lá. Lealdade, comprometimento com a pátria. Como é que a gente julga lealdade na hora de selecionar um profissional? Lealdade a quê? Lealdade a quem te indicou para aquele emprego? Lealdade ao país, lealdade aos seus companheiros que usam farda como você. Então, assim, são variáveis bem difíceis, inclusive, para controlar, mensurar, de forma geral, muda a educação, né? Muda a forma completamente de como funciona. Ainda com relação a essa dimensão da qualidade, as escolas militares, elas têm públicos mais homogêneos, porque, em geral, são filhos de militares que estão nessas escolas militares. Então, ainda que tivesse uma qualidade mais alta, tem até textos de coronéis, inclusive, discutindo isso, que a média de desempenho deles não é uma boa variável para ser analisada sobre a qualidade da educação. Porque eles têm, na verdade, duas pontas. Eles têm uma ponta que é de quem entra por concurso. Então, é a mesma lógica de, por exemplo, quem entra por um concurso num Cefet, numa escola dessas federais. Essa turma aqui tem um desempenho muito alto, que é quem entrou por concurso. Já entra com um desempenho mais alto. E, por outro lado, a ponta de cá, que é onde as vagas que as escolas reservam para, por exemplo, filhos de policiais, não tem esse mesmo desempenho. Então, assim, é diferente da educação, que, em geral, você anda com uma maçaroca aqui no meio, aí você tem um de cá, outro de aqui, desviando dessa média global. Nas escolas militares, não é assim que funciona. Você tem uma ponta aqui, e a média tem um gargalo. Então, assim, isso, inclusive, por estudos deles próprios, apontando que essa dimensão da militarização, da qualidade, de usar a média como indicador de qualidade, não é interessante. Então, por fim, concluo ainda trabalhando sobre então para que sobre essa questão do que eu entendo como um desvio de recurso do MEC, também a dimensão do duplo emprego. Eu acho que num país como o nosso, com o índice de desemprego que nós temos, a dimensão de dar um plus salarial para alguém que já tem um rendimento garantido é extremamente complicado. Nós temos uma massa de trabalhadores mesmo sem trabalho. Então, no meu entendimento, a prioridade tem que ser de contratação para essa turma. Então, é isso. Falei um pouco sobre de onde vêm essas angústias das pessoas, de como que o programa de escolas cívico-militares não resolve as angústias das pessoas, embora elas sejam legítimas, e concluo, então, para que serve a escola, né? Essa proposta de escola militarizada. Aí vou ser bem breve, aí se vierem perguntas nesse sentido, a gente continua. A primeira dimensão, eu já falei, que é essa ideia de programa de transferência de renda para militares da reserva.
você transfere a renda do MEC para o Ministério da Defesa, do Ministério da Defesa para esses militares da reserva, que se tornam ali uma base militante indicada dentro da escola. Então, nesse sentido, favorece a existência dentro da escola de uma militância bolsonarista aguerrida. Um segundo motivo é para fazer proselitismo político mesmo, assim, que nem o presidente faz com a bandeira do Brasil. Ah, não, porque eu sou muito patriota, eu vou resolver os problemas do país, mas aí você está privatizando o país inteiro, você entrega, você submete, subordina o nosso país aos Estados Unidos todo o tempo. Então, é só para proselitismo. Então, essa ideia mesmo de vou falando, aí balança a bandeira e todo mundo acha bonito e tal. Uma terceira dimensão, e aí eu acho que é a mais séria, a mais grave delas, é tornar a escola quase um microcosmo de um processo de militarização que é muito profundo e muito complexo. Porque militarização não é só a presença de um monte de militares no governo federal ou dentro da escola. Militarização é uma forma de funcionar, em que existe a ideia de amigo e inimigo, em que existe a ideia de hierarquia, disciplina, de não divergência, de não duvidar. Então, é uma forma mesmo de transferir para aquele ambiente escolar uma forma de organizar forças armadas para um ambiente de guerra. Esse, para mim, é o maior e principal problema que a gente tem a enfrentar, porque isso, ele diz respeito a como que a sociedade se organiza. E aí, isso tem conexão com o inicinho da minha fala, que é exatamente o desmilitarizar. A violência não pode ser uma forma de resolução de conflitos. Não pode, assim, não pode ser uma opção cogitável para a gente. O uso da força não resolve. Pelo contrário, ele só aprofunda os problemas que a gente já tinha anteriormente. Então, acho que a gente cria na escola um microcosmo que passa a ser aceito para a sociedade de forma geral. Você vai acostumando com a ideia de que é militarizado, aí você militariza a guerra às drogas, você militariza o combate à pandemia, a guerra contra a fome, e tudo vira guerra, e assim, a coisa por aí não vai dar certo. Exatamente por isso que eu comecei falando da importância da gente, enquanto campo progressista, construir e se comprometer com a bandeira da paz. Acho que eu não passei muito, não, mas de toda forma... Passou já 5 minutinhos, então, querida, mas foi mal, a coisa está boa, né? Como é que nós vamos fazer? Foi culpa da sua pergunta. Você quer encerrar, assim? Tem mais alguma coisa? Não, porque não. Eu não sei. Questão do tempo, eu não sei. A gente fica ouvindo aquilo que é bom, a gente não quer parar, né? Então, eu nem liguei para o tempo, porque eu sou muito mesquinha com o tempo também, né?